Celular com câmera de 108 megapixels, preço do Galaxy A80, fim do roaming internacional no Mercosul e novo RG no Brasil. Esses são só alguns dos destaques dessa semana no Plantão TC. Animado? Então continua por aí que já te explico tudo. O Galaxy A80 foi anunciado ainda em abril como o primeiro da Samsung com parte frontal New Infinity, que nada mais é que o maior aproveitamento da tela sem recortes ou furos, graças ao sistema de câmera giratória. Ainda hoje, porém, não temos uma data oficial para sua chegada às lojas no Brasil, mas ao menos já conseguimos descobrir o preço a ser cobrado por ele. Em contato com fontes dentro da empresa, descobrimos que o Galaxy A80 será vendido por R$ 3.500 no Brasil, ficando ainda mais caro do que o que foi cobrado pelo Galaxy A9 no ano passado, até então o modelo mais salgado da linha. Para efeito de comparação, seu preço oficial na Índia gira em torno de R$ 2.300 em conversão direta, o que demonstra que, mesmo no exterior, a Samsung decidiu colocar um custo bem alto para quem quiser adquirir seu conceitual intermediário com câmera giratória e Snapdragon 730G. Depois de muitas semanas de rumores e incertezas, a Xiaomi finalmente oficializou o Mi A3 na Europa, sendo ele confirmado como uma versão internacional do CC9e. O novo modelo com Android One decepcionou quem esperava por um avanço maior em relação ao A2, mas ao menos temos bateria de maior capacidade e um conjunto de câmeras promissor, corrigindo dois pontos não muito bons do modelo de 2018. O Mi A3 já foi homologado aqui no Brasil, como comentamos no plantão passado, mas ainda não sabemos por quanto ou quando ele será vendido em nosso país. Seu preço na Europa é de 249 euros. Um suposto protótipo já em fase final do iPhone 11 foi flagrado essa semana, indo ao encontro do que temos visto em vários rumores e vazamentos. Pelo visto, os que não curtiram o quadrado com câmeras desalinhadas na parte traseira precisarão se acostumar ou partir para outro modelo, porque tudo indica que será esse mesmo o visual adotado pela Apple em seu novo carro-chefe. O visual foi ainda reafirmado pelo famoso youtuber Marques Brownlee, que recebeu mockups de todas as versões do novo smartphone da Apple. Está assustado com o tamanho das imagens criadas com as novas câmeras de 48 megapixels que se espalharam igual gripe no inverno nos últimos meses? Pois é melhor se preparar porque é apenas o começo. De acordo com o famoso vazador Ice Universe, já em 2020 teremos os primeiros modelos com câmeras de nada menos do que 108 megapixels, além da popularização do zoom óptico de 10 vezes. Isso vai ao encontro do que a própria Qualcomm comentou ainda em março, mas na época a previsão era de que o primeiro modelo com câmera de 100 megapixels chegaria já em 2019. O ponto positivo é que os chips top de linha da atualidade já conseguem processar imagens acima de 190 megapixels. Mas será que realmente precisamos disso tudo em um smartphone? Por falar na Qualcomm, a empresa anunciou essa semana o Snapdragon 855 Plus, que nada mais é do que uma versão com desempenho um pouco melhor em GPU e CPU do tradicional Snapdragon 855, encontrado em quase todos os tops de linha desse ano. A companhia confirmou que o primeiro modelo a chegar ao mercado será o ROG Phone 2, da Asus, mas já temos movimentos de empresas como Redmi, Black Shark, Realme, Lenovo e Vivo, o que dá a entender que boa parte dos modelos desse segundo semestre chegam com a nova plataforma. Quem não deve gostar muito disso é a Samsung, já que seu Galaxy Note 10 aparentemente não contará com a novidade por ter a venda iniciada já agora em agosto. O RG está de cara nova e muito mais completo. A nova versão da carteira de identificação reúne 12 documentos e tem até código QR para ajudar na comprovação de autenticidade, devendo ter sua implementação feita em todo o território nacional até março do ano que vem. No momento, temos emissão da nova carteira em 8 estados e no Distrito Federal. Não se preocupe, o seu modelo de RG continua valendo, sendo a nova versão focada em quem precisa tirar segunda via ou está emitindo a carteira de identificação pela primeira vez. Também é possível emitir o novo RG em cartão plástico, mas aí a taxa sobe. A situação não está nada boa para a Netflix nesses últimos tempos. Com o anúncio do Disney Plus e chegada de outros concorrentes de peso, a plataforma viu muitos usuários repensarem se vale a pena pagar o valor cobrado pela assinatura, principalmente depois do aumento aplicado pela Netflix ao final de março. E bom, a resposta parece ter sido negativa, porque no último balanço liberado pela Netflix foi constatada a perda de 130 mil assinaturas apenas nos Estados Unidos. Em plano global, a empresa viu seu número de assinantes subir, com um saldo positivo de 2,7 milhões, o que ainda fica abaixo da previsão de 5 milhões feita pela empresa. A Netflix tenta tranquilizar os investidores, se reafirmando como a maior plataforma paga de streaming de vídeo do mundo, com pouco mais de 151 milhões de assinantes e faturamento próximo dos 5 bilhões de dólares.
De toda forma, veremos como isso se mantém com a chegada ao mercado de serviços como Disney Plus e Apple TV Plus. Já teve problemas ao viajar para países vizinhos e ter que comprar um chip novo ou pagar taxas absurdas de roaming internacional? Então alegre-se, porque isso está com os dias contados. Foi assinado nessa semana um acordo que acaba com o roaming internacional em países integrantes do Mercosul, o que significa que você poderá usar seu celular sem taxas extras em viagens ao Paraguai, Uruguai e Argentina. O termo ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional para passar a valer, o que pode demorar algumas semanas para acontecer. E essas foram algumas das principais notícias da semana no tudocelular.com. Comenta aí abaixo qual foi sua preferida e por quê. Nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!